Vou começar aqui pelo Flusão. Para quem me conhece, já me ouviu de outros carnavais, eu sou um flamenguista apaixonado, mas eu venho de uma família de tricolores cariocas. Então, seja pela gestão que fazem do Maracanã, seja por uma gestão de co-irmãos, obviamente que dentro de campo o que vale são os 3 pontos, a gozação, mas é um clube que eu acompanho com muito carinho aqui. Então, vou passar aqui os números, pessoal, do Fluminense para vocês, e depois a gente também vai analisar dos outros times. Mas o Fluminense, ele teve uma receita que pela primeira vez em sua história, uma receita total, passou R$ 1 bilhão, né? 1 bilhão e 22 milhões de reais, e ele teve um EBITDA recorrente, né? Então vamos traduzir aqui, né? Basicamente é um resultado operacional, que a gente chama, né? Com um déficit aqui de 19 milhões de reais, mas ainda assim o resultado do exercício ele foi 51% maior do que no ano anterior, de 2024. O passivo a descoberto é de 182 milhões de reais, o que mostra uma pressão no fluxo de caixa gigantesco. O capital circulante líquido do Fluminense, mais uma vez, estamos falando aqui de capacidade de pagamento, 309 milhões de reais no negativo. E aí, basicamente, uma dívida total de 962 milhões de reais. Antes da gente passar aqui para os nossos especialistas, vou trazer 2 pontos relevantes. Foi o ano em que o Fluminense, ele basicamente teve o Super Mundial de Clubes com uma campanha espetacular, portanto, recebeu um valor extraordinário, sensacional. O Fluminense que reportava uma dívida de mais ou menos 860 milhões de reais em 2024. O Fluminense fez a venda do Cauã Elias por um valor recorde, muitos milhões de reais, não vou lembrar agora, mas algo entre 150 e 200 milhões de reais. Isso aponta, pessoal, para uma situação em que o clube deveria, né, a expectativa, o clube deveria ter reduzido esse endividamento. Enquanto isso, uma proposta para a transformação do clube em SAF, liderada pela Lazuli, com um grupo de notáveis, né, empresários que gostariam de traduzir aí a sua paixão para um veículo de SAF que controlasse o clube. E dentro desse prognóstico, eu já vou passar aqui inicialmente a palavra para o Renatinho. Renatinho, taca a pau, meu amigo. Você que manda agora. Brunão, eu acho que foi bom que você começou pelo aquele que, dos três, apresenta a melhor situação em termos de resultado, né? E aí é bom a gente falar que até 10 do segundo tempo, porque resultado, o Fluminense vem nos últimos anos numa crescente em termos de econômico mesmo, e aí estou falando de receita, mas também de última linha. Essa última linha do ano passado foi extremamente influenciada por performance, e aí a participação no Mundial de Clubes levou a isso. Então, por exemplo, eu não sei se a gente vai abrir aí em algum momento o breaking down, mas só de premiação de performance foi algo em torno de 360 milhões, 363, se eu não me engano. E também puxado por uma transferência de atleta forte nesse processo, né? Então, lá o ganho líquido que você está colocando ali, de 335 em transferências. Então, são números excepcionais, mas, como a própria palavra já diz, excepcional é também exceção. E exceção não dá para ser tomada como uma receita recorrente, que é o grande problema dos clubes brasileiros, né? Você fazer bons anos ou algum outro ano fora da curva, admitir aquilo como uma realidade estática, e daí você blocar e colocar na pedra um planejamento para longo prazo e de outros exercícios. E a gente sempre diz que navio não dá cavalo de pau, né? Navio vai fazer a curva, ele precisa fazer lentamente. Então, se você tem um ano que não performou melhor em termos esportivos, se você teve um ano que não conseguiu vender bem, essa conta vem. E isso se reflete no endividamento, né? Porque note que ainda ele faturando muito, ele não consegue ter uma amortização forte de endividamento. E o custo de carregar esse endividamento, quando você parte de uma Selic proibitiva, como a gente tem hoje, de 2 dígitos já há muito tempo nesse platô de 2 dígitos, né? Agora ela reduziu essa semana aí para 14%, mas 14% ainda é uma enormidade de juros. Então,
Lembrando que isso é só do que estamos falando de correção de impostos, que você paga a Selic pura. Mas se você vai a banco, aí, meu amigo, o custo de carregamento é Selic mais spread. Então, faz com que você tenha pouco poder de fogo de amortizar essa dívida. Então, o Fluminense apresenta números melhores, de fato, teve resultado muito positivo, mas puxado também por um ano excepcional de uma campanha, como você bem disse, boa, lá no Mundial de Clubes, e a FIFA abriu o cofre, né, para isso, pagou dinheiro para caramba para os participantes, e venda de jogador. O cenário de uma potencial SAF é promissor, que me parece que tem gente boa e gente grande nesse processo, a gente ouve bastidor muito, tem algumas pessoas que têm algumas informações aí de que a coisa tá bem discutida, né, pelo menos, está num processo importante do que está sendo construído. Então, para mim é isso, o Fluminense tem um caminho bacana para ser seguido, mas não pode perder a mão e achar que receita não recorrente virou da noite para o dia algo estático e normal a partir de agora. Perfeito, Renato. E assim, ó, vamos trazer aqui alguns pontos e vou tentar destrinchá-los aqui. O que acontece? Tem um número aqui que ele vem sendo, nos últimos anos, muito favorável ao Fluminense. Por quê? Como o Fluminense, em 2023, vem de um ano de conquista de Libertadores, em 2024, principalmente capitaneado pelo André, faz um volume de vendas muito elogiável. E em 2025, repete esse volume de vendas, aliado a uma receita extraordinária do Mundial de Clubes, o tricolor carioca, ele acabou se habituando, assim como eu falo muito do palmeirense, né? Acabou se habituando com essas receitas não recorrentes. Isso dá uma sensação de que está tudo bem. Mas eu brinco que é como se você estivesse pagando as contas da sua casa, vivendo de uma mesada ou de empréstimos ou de um fator externo, que uma vez que esse dinheiro não esteja mais ali, a conta ela não vai fechar. E aí até conversava com vários amigos meus tricolores, e obviamente que a intenção aqui é fazer uma conta de padaria, né? Mas se você pega esse 1 bi de receita e dele você subtrai a venda de jogadores e a premiação do Mundial, você vai ter uma receita recorrente pura, né? Ainda que premiação esteja ali num lastro parcialmente, né, de receitas recorrentes, mas ela tem todo ano, mas ela não é todo ano no mesmo volume, e é isso que o torcedor precisa entender. Se você tira essas duas linhas de venda de jogador e de premiação e fica com essa receita recorrente ali na casa dos 450, 500 milhões de reais e bota nesse valor a subtração de mais ou menos 150 milhões de reais de pagamento de juros, que é o custo de carrego que o Renatinho falou da dívida, lembrem, se a Selic está 14, o banco está emprestando a Selic mais 5, Selic mais 9, Selic mais 10. Então, essa dívida ela está cara. Está caro para carregar esse dinheiro. Então, no momento que você faz isso, você sai de 1 bi e você cai ali para, se você tem ali, vai 500, que seja, menos 150, você vai para 350, com um custo de elenco de 500, 550. Então, a conta não vai fechar. Eu sei que o tema SAF, ele é muito espinhoso, não é a nossa intenção aqui hoje falar especificamente da proposta, mas o que eu tenho defendido muito é, olha, o torcedor tricolor carioca, preste muita atenção, porque a proposta que está na mesa, ela merece alguns pontos de discussão, ela merece algumas contrapartidas, ela merece até algumas contrapropostas do clube. Mas ela é uma proposta que, tirando o torcedor do Bahia, todo mundo que não é uma associação forte como, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, sonharia em ter no futebol brasileiro. É a proposta que hoje o torcedor do Botafogo gostaria de ter, que o torcedor do Vasco sonhava em ter, que o torcedor do Atlético Paranaense, que é um clube super bem estruturado, super bem governado, um celeiro de revelar talentos, endividamento baixíssimo, gostaria muito de ter. É uma gestão que o próprio Curitiba, que vem sendo ali muito bem gerido, também gostaria de ter o caixa que se projeta ali. Então,
Em dado momento, a gente brinca que o ótimo é inimigo do bom. É claro que a associação não vai entregar o clube na mão de qualquer Sim. um, mas essa proposta, ela não deveria estar sendo, ao meu ver, tá? É uma pura opinião, ela não deveria estar sendo discutida na seara de se tem que ser aceita ou não. Deveria estar muito mais numa situação em que ela deveria estar sendo aceita em que termos? Com maior transparência, com a participação ou não na gestão do antigo presidente. Eu sei que são coisas que incomodam, mas quando você olha para as finanças, e aí voltando aqui para o nosso tema de hoje, o Fluminense, ele é aquele carro que ele está no máximo da velocidade dele, mas a qualquer momento esse motor pode estourar. Então, quando a gente olha aqui uma redução do sócio-torcedor de 15%, mais um aumento do quadro social de 3.500 para 8.000, isso dá um recado muito claro. O torcedor que se preocupa com o futuro do clube, ele quis partir para dentro do quadro associativo para discutir essa proposta de SAF e para discutir a gestão que ali vem sendo feita. Porque se o Fluminense não mudar o curso e mudar rápido, ano que vem, no caso, 2026, mas também em 2027, o descasamento vai ser grande. E aí eu temo que isso não vai poder ser corrigido no curto prazo. Então percebam como você, para subir um pouquinho a sua dívida, pensa que o Fluminense fez um 2025 maravilhoso, maravilhoso. E mesmo assim ele subiu a dívida dele, e subiu a dívida dele até com uma certa irresponsabilidade de quem não fez a estratégia que deveria ter sido feita, que é tomar o remédio amargo de não aumentar os custos com o futebol. E aí, se tendo tudo muito bem, o Fluminense já derrapou, imagina quando as coisas não funcionarem. E aí você vai perguntar, mas não funcionarem como, Bruno? Não funcionarem como não estão funcionando em 2026. O clube hoje acabou de ser eliminado essa semana da Copa do Brasil, que é um motor de premiação financeiro dos mais ricos. O clube não está na Libertadores, né? E o clube. O clube está na Libertadores, mas vai ter que fazer uma campanha satisfatória. E o clube, basicamente, ele está numa situação no Campeonato Brasileiro que ela é boa, mas a qualquer momento, se ele sair do terceiro para o oitavo, do terceiro para o nono, não vai mudar tanto em níveis de premiação e principalmente com o clube orçou. Então, eu realmente estou muito preocupado com o que a gente vai ver do Fluminense a partir de 2026, e é o que eu sempre defendo aqui, para passar a bola aí já para o Rick, que é a gente espera fechar o ano, a gente espera até 30 de abril do ano que vem, para lá em maio a gente ver o quanto que o clube sangrou ao longo de 2026. Então, pessoal, eu estou preocupado sim com o Fluminense, ainda que o Fluminense tenha feito um excelente resultado em 2025. O que a gente está olhando não é o número global, é a qualidade desse número e o quanto que ele deixa de lições. Se o clube tivesse desalavancado a dívida aqui, estaria falando, pessoal, vai ser um ano duro, vai ser um ano de redução de receitas, mas o clube está num caminho certo. Agora, não foi isso que aconteceu. O clube teve um ano mágico, financeiramente, e mesmo assim, o clube pressionou o seu caixa e aumentou a sua dívida. Rick, tá contigo a bola. Não, eu acho que, puxando um pouquinho do que você já tinha falado, eu acho que tem dois pontos que são essenciais ali nessa análise do Fluminense. Eu acho que o primeiro deles, que a gente pode até comentar, por mais que tenha batido mais de 1 bilhão de receita recorde, tiveram receitas não recorrentes, totalmente fora da realidade hoje do clube, principalmente por conta do Super Mundial. O clube hoje vive em déficit operacional. Significa, ele gasta mais do que ele, de forma recorrente, recebe. E esse descasamento, no momento que você tem essas receitas não recorrentes, dá uma maquiada na situação real do clube. O problema é que, não tendo a venda de jogadores ou tendo vendas que não atingem os mesmos patamares, porque, querendo ou não, venda de jogador depende muito de safra, depende muito do momento esportivo do clube, depende muito dos campeonatos que ele está disputando. Quando não chega no número tão alto para transferência de atletas, o clube sofre justamente por não ter uma receita recorrente mais forte. Então, para esse ano de 2026 e principalmente para 2027,
o clube, por não ter amortizado um pouco sua dívida, por não ter diminuído o custo dessa dívida com possíveis reestruturações, o clube sofre um risco grande de ter um descasamento de caixa considerável. Isso, eu acho que caminha conjuntamente com o segundo ponto, que é a negociação de sua SAF. O Fluminense hoje está num ponto que outros clubes tiveram nos últimos anos de ter propostas na mesa, propostas que são positivas em diversos pontos, que, assim como toda negociação de M&A, não é perfeita para nenhum dos lados. A questão é que o Fluminense hoje está com o cavalo selado passando do lado dele. Se ele deixar esse cavalo passar, não tem garantia nenhuma de que, tendo novos anos com receitas não recorrentes menores, volte a ter uma proposta dessa magnitude. Então, um pouco do que o Bruno falou, eu entendo que tem sim que ter essa negociação. O clube associativo, fazendo o papel dele corretamente, deve participar dessa discussão, deve entender essa proposta, fazer contrapartidas, fazer contrapropostas. Porém, eu enxergo que a SAF no Fluminense e a proposta que chegou por meio da Lazuli é algo que tem que ser aproveitado. Tiveram clubes que também tiveram o seu desempenho esportivo relevante, tiveram anos com resultados dentro de campo excepcionais que deixaram passar oportunidades de virar SAF, oportunidade de receber investimentos e hoje se arrependem. A maioria dos clubes hoje que são SAF que não possuem investidores é uma realidade de mercado, hoje está à venda. Então, o Fluminense tem que pensar com bastante carinho nessa proposta. Acho que principalmente por conta de não ter tomado esse remédio amargo. Se o Fluminense tivesse com receita recorde, com essas receitas não recorrentes tão altas, pagado sua dívida, diminuído o custo de sua dívida, talvez estivesse no caminho que poderia repensar e esperar mais alguns anos outras propostas. Mas eu acho que com a situação atual, por mais que seja o clube mais saudável financeiramente dos três que a gente vai falar hoje, tem um cuidado que tem que ser tomado grande. Então, do meu lado, eu enxergo que principalmente esse déficit operacional e essa questão da SAF que o clube tem que olhar com bastante carinho. Não é todo ano que vai vir receita desse nível.